texto, a palavra de Deus diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me uma palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como faz o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado despedaçado ou arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se na sua perversidade, então me arrependerei e não darei sobre ela a desgraça que tinha planejado. E se em outra ocasião decretar que uma nação ou reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que pretendia fazer ao próprio dele. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, entrego aqui a mensagem, Senhor, que o Senhor colocou nas tuas mãos. Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor, o seu Espírito Santo, me use como instrumento, Senhor, para passar essa mensagem, Senhor, da melhor forma, Senhor, para que ela fique nos corações, Senhor, dos teus filhos, Senhor, dos teus ouvintes, Senhor. Te agradeço, Senhor, por mais uma manhã na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Eu inicialmente não ia falar sobre o texto de Jeremias. Pensei com o pastor Bruno, eu ia falar sobre a história de Jonas, porque eu achava um tema muito interessante. E eu peguei, estudei Jonas bastante. Fiquei a semana toda estudando, a semana passada inteira, e chegou no domingo eu não tinha terminado. Aí ele deu mais uma colher de chá para a gente fazer hoje, e eu estudei essa semana inteira. E chegou, eu consegui terminar ela ontem, o sermão sobre Jonas. E aí eu fiquei feliz que eu terminei, aí falei, vou ler um pouquinho a Bíblia, né? Nunca é demais. Eu lendo, e me caiu esse texto em Jeremias. Eu tenho um grande carinho por esse texto, porque foi o primeiro texto que eu tive a oportunidade de falar perante a igreja. Na igreja do meu pai, ele estudou junto comigo esse texto, me deu uma forma de pensar, me ajudou a entender o texto e foi uma coisa muito importante para mim, porque eu tive aquele apoio. E eu falei, vou fazer um sermão sobre esse texto, já que eu estava estudando sermão, vou fazer mais um sermão. E eu não esperava que ia ter o resultado que teve. Em cima desse texto, eu fiz um sermão na tarde de ontem, porque foi Deus que botou no meu coração. E aí eu estava observando, e até conversei com o Leandro no momento que eu cheguei, o sermão que eu estava preparado, que estava estudando, que já achava até interessante, eu demorei 2 semanas para concluir. Mas o que Deus botou no meu coração, demorei uma tarde. Fiz uma tarde. E antes de eu entrar no tema da palavra, eu queria entrar com esse grande testemunho que as coisas com Deus tendem a fluir melhor. Tende a ter mais dinâmica, tende a ser mais beneficiadas para nós. Porque Deus ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que eu estava buscando aprender para poder saber o que falar, para poder passar a mensagem da melhor forma. E no final de tudo, faltando um dia para apresentar, ele mudou tudo, decidiu mudar tudo. E eu acredito que o que Deus fez foi o melhor. Porque é o que o pastor Bruno falou na mensagem dele sobre a viúva. Deus ele tem um processo, ele tem um programa para a gente, ele tem um caminho a ser traçado. Mas a gente tem que estar sempre preparado. O que aconteceria se eu terminasse a mensagem de Jonas e largasse e fosse fazer qualquer outra coisa? Passei a noite acabou na
eu acredito que essa mensagem de uma tarde tem muito mais significado no meu coração, porque foi Deus que colocou ela lá, foi da vontade de Deus que ela veio no meu coração. Então, voltando sobre a mensagem, aqui Deus vai falando a Jonas que nós somos servos do Senhor, vai declarando a Jonas que nós somos as mãos do Senhor. Jeremias, perdão. Vai declarando Jeremias que somos servos do Senhor, que estamos nas mãos do Senhor. Assim como Ele pode fazer nossa vida, termos prosperidade na vida, crescermos grandemente em todos os sentidos da nossa vida, Ele pode ao mesmo tempo fazer como fez com Jó. Jó tinha tudo, se passou a não ter nada. Deus permitiu que o diabo fosse tirasse tudo de Jó. Então, Deus ele deixa claro que estamos nas mãos dele. Ele deixa claro sobre o poder dele, quem ele é. E o título dessa mensagem eu gostaria de chamar o pecado do perdão. Nós temos um exemplo muito grande na Bíblia sobre o pecado e perdão. Seria a mensagem anterior que eu ia falar, o livro de Jonas. Aí você se pergunta, mas quem foi Jonas? Jonas, a gente até debateu na aula do Antônio, foi o profeta de Deus, o quinto dos profetas menores. E Jonas tinha uma tarefa de levar a mensagem, levar a palavra de arrependimento a Nínive. Naquela época, Nínive era uma cidade, um império dos assírios, uma cidade totalmente violenta, dominada por bárbaros, pessoas que usavam da violência, e Jonas escolheu desobedecer a Deus. Jonas, o nome Jonas, eu pesquisando, eu descobri que significa pomba. E assim como a pomba naquela época, Jonas tinha o dever de carregar uma mensagem, de levar uma mensagem. Ele tinha uma tarefa onde Deus tinha grandes planos para a vida dele. Mas Jonas escolheu desobedecer. E o que aconteceu é o que a gente vê na Bíblia. Jonas, em cada uma grande tempestade, foi jogado ao mar e ficou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe, de um grande peixe. Ele encarou a fúria de Deus. Mas vamos pensar por outro lado. Vamos pensar que Jonas, o que aconteceria se Jonas tivesse obedecido a Deus e ido a Nínive de prontidão? Não tivesse desobedecido a Deus. A gente sabe que no final Jonas levou a palavra de Deus e tudo ocorreu bem. E grandes conversões foram feitas. Mas o que aconteceria se Jonas tivesse ido diretamente? Se Jonas não tivesse desobedecido? Talvez as bênçãos seriam bem maiores. Talvez o caminho que Jonas teria sido, sabemos que não teria, a tempestade não teria que acontecer, mas talvez seja 1 milhão de vezes mais abençoado. A gente não sabe o que Deus tem planejado, o que Deus tem para a nossa vida no futuro. Então cabe a nós obedecer. Assim como fala no texto de Jeremias, Deus, ao mesmo tempo que Ele tem um plano para um reino, Ele quer levantar o reino, levantar, edificá-lo. Mas caso Ele cometa aquilo que Deus tem como errado, como pecado, aquele reino será cortado dos planos de Deus. E isso vale muito para a gente. Deus ele tem um plano na nossa vida, um plano na vida de cada um. Ele tem um plano na minha vida, na do Maurício, na do Pastor Bruno, na da Hélio, de irmã Joel, Macário. Mas depende de nós estarmos prontos. E aí a gente volta na mensagem que o Pastor Bruno falou sobre a viúva e o oleiro. O que aconteceria se a viúva tivesse ido com os filhos buscar mais vasos? Talvez a bênção teria sido muito maior. Então a gente tem que estar sempre atento sobre isso, ao ouvir da mensagem de Deus, da palavra de Deus, ao obedecer a Deus. Porque às vezes a gente fala assim, Deus quer que eu vá por aqui, mas eu vou pelo atalho, vou passar aqui do lado, vou chegar lá na frente, no caminho de Deus, no caminho onde Deus quer. Vou só pegar uma curvinha, vou só pegar um atalho, vou só por aqui, vou só fazer isso aqui diferente. E a gente não se atenta que as pequenas coisas perante a Deus são grandes. As pequenas coisas perante a Deus são grandes. Os pequenos pecados perante a Deus são grandes. Então, a pequena desobediência que a gente comete hoje pode acarretar no nosso futuro amanhã, no nosso relacionamento com Deus. Vou botar só mais um exemplo. Já aconteceu muito. Minha mãe chegou para mim e fala, Davi, estende essa roupa aqui para mim. Aí eu estou mexendo no celular, conversando com ela, estudando, vendo filme. Eu falo, não, daqui a pouco eu faço. Aqui, ela não fala mais nada. Mas aí passa o tempo. E quem é que sabe que
consequentemente, se ficar muito tempo, pega um cheiro ruim. Vai ficar úmido e vai ser pega um cheiro ruim. E aí você vai lá, gostei de arrumar ela. Cheiro estranho. Aí chegou a minha mãe, não lavou essa roupa não. Aí eu olho, tempo que eu demorei. As consequências vindo. E aí, indo nessa linha de pensamento, tem que lavar as roupas de novo e aí mais gasto, mais dor de cabeça. Indo por essa linha de pensamento. Mas aí o que teria acontecido se no momento que ela tivesse me pedido, eu tivesse parado e falado, não, ok, eu vou lá, tivesse feito? Poderia voltar, depois estava fazendo novamente depois. E ficaria o problema que acarretou na frente. Então, nossas atitudes, elas têm grande influência no nosso relacionamento com Deus. Deus ele nos dá uma ordem, nos dá um caminho. A gente segue se a gente quiser, mas as consequências que a gente vai enfrentar por seguir um caminho diferente de Deus são nítidas. Às vezes é uma pequena coisa. Deus falou para mim, não sai agora, sai amanhã. Às vezes tem aquele bate-papo, uma conversa, os amigos chamam para sair. Às vezes você não está com algum problema, está passando por alguma coisa, você não sabe o que fazer, Deus dá uma ordem para você, respira, lê a Bíblia, conversa comigo, se mantém na minha presença. Você às vezes não, hoje eu estou muito cansado, hoje eu passei um dia cansativo, eu faço isso amanhã. Mas aí você está dando tempo, você está desobedecendo a Deus, você está você está declarando para Deus que não, eu sei que é melhor para mim, A minha decisão é melhor do que a sua, é diferente da sua, mas é melhor do que a sua. E isso são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque são pequenas coisas, assim como a viúva, são pequenas coisas que podem tirar nossas bênçãos, diminuir nossas bênçãos e piorar, assim, nosso futuro com Deus, nosso relacionamento com Deus. Então, era sobre essa mensagem que eu queria falar hoje. Vamos estar atentos à voz de Deus, vamos buscar a voz de Deus, buscar obedecer exatamente o que Deus nos traz, porque Ele tem um plano. Se você sai um pouco desse plano, as coisas não vão ser as mesmas. Pode ser que você não perca a sua bênção, mas pode ser que se você tivesse obedecido, você teria muito mais. Assim como Deus pode nos criar e nos destruir, Ele pode mudar e reatar o nosso futuro. E é sobre isso que eu queria falar hoje, essa foi a minha mensagem. Amém.